Paz do Senhor a todos vocês, espero que estejam todos bem dispostos a aguentar este tempo aí em casa e estamos de parabéns pelo progresso que temos feito, mas ainda temos que ter calma, é ou não é? Eu hoje gostava, para vos ajudar a manter aí a calma e a tranquilidade, ajudar-vos a focarem-se em escutar aquilo que Deus nos diz. E então, por isso, escolhi um texto que se encontra em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo é um livro que nos fala muito acerca de Moisés. E neste episódio, nós temos o episódio que se segue a Deus ter escutado o sofrimento do seu povo lá no Egito, quando eles estavam a passar por muito como escravos. E Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles, é o que diz o verso 25 do capítulo 2. Então, no capítulo 3 de Êxodo, temos Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que é que a sarça não se queima? Vou ver isto de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar e então, do meio da sarça, Deus chamou Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não te aproximes, tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E eu trouxe este texto para vocês porque neste texto nós encontramos coisas extraordinárias. Primeiro, vemos que o Moisés estava na sua vida normal e que decidiu fazer alguma coisa que o levou para um outro lugar e Deus tinha preparado lá algo para chamar a atenção dele. E esse algo era uma sarça. Ora, a sarça é um arbustozito, tipo, parecido com uma carqueja, vamos pôr assim para ser uma referência que a gente tem, se bem que só as pessoas de mais idade é que sabem o que é uma carqueja. É um arbusto daqueles que serve para atear o fogo, numa lareira, que se usa nas aldeias e nas vilas, assim, nos ambientes rurais. Mas é pouco consistente, não é parecido com a palha, mas também não é assim madeira dura que demora a arder. E então Deus chamou a atenção do Moisés. E se o Moisés não tivesse dado atenção, o que é que acontecia? Esta foi uma pergunta que me deixou a pensar, porque Deus fala connosco, Deus põe impressões no nosso espírito, Deus realça textos na sua palavra, Deus diz-nos coisas através das pregações, mas e se nós não dermos atenção? Ora, no caso de Moisés, ele deu atenção. E porque ele deu atenção, ele deixou de ser alguém que estava a fugir de um passado complicado, porque ele até era uma pessoa especial, ele tinha sido tirado do Nilo pela filha do filho de Faraó, exatamente. Ele foi tirado do Nilo pela filha do Faraó e tornou-se filho da filha de Faraó, é isso mesmo, complicado. E então ele tornou-se alguém especial, cresceu como um herdeiro possível, não era o que estava o primeiro na linhagem, mas era o que tinha um carisma, porque o Nilo era um deus e era como se o Nilo tivesse dado um eleito dele. Então ele, mesmo não sendo assim de sangue, ele tinha ali fortes possibilidades para poder um dia governar o Egito. Só que a questão é que ele, quando tomou consciência de que as coisas, do que se passava com as pessoas da mesma
da mesma, do mesmo povo que eles, os hebreus, a forma como eles estavam a ser tratados naquele povo, no meio daquele povo como escravos. Ele agiu precipitadamente e ele fez justiça pelas suas próprias mãos e agora era um fugitivo. Ele matou alguém que estava a ser abusivo e de repente teve que fugir para não ser ele próprio morto. E era assim, ele fugiu aos 40 anos e aos 80 anos temos-lo aqui. Basicamente a vida dele, nestes últimos 40 anos, foi assim. Alguém que vivia num deserto. E ele escutou esta voz. Ele não escutou esta voz, ele viu algo que chamou a sua atenção, que foi esta sarça que ardia, mas que não se queimava. Ele deve ter observado isto, sei lá, uns minutos, e andava lá com o rebanho, mas depois olhou para lá outra vez, aquilo ainda ardia, e depois olhava outra vez, aquilo ainda ardia. Nem sabemos se ele não passou para lá o dia e aquilo foi ardente, mas nunca se consumia, e ele decidiu, deixa-me lá, que impressionante, tenho que ir ver o que aquilo é. O que é impressionante aqui é que Deus conseguiu chamar a atenção do Moisés e que ele correspondeu, porque ao ter ido para perto, ele escutou então a voz, uma voz que eu conhecia pelo nome, Moisés, Moisés. E ao que ele respondeu, eis-me aqui. O que é que a gente responde quando Deus fala connosco, quando Deus nos chama a atenção? Dizemos, eis-me aqui, ou dizemos, que interessante, e agora vou pensar noutra coisa? Qual é que é a nossa resposta? Nós valorizamos ou não valorizamos? É porque faz toda a diferença. Vejam, aqui o Deus, quando ele se aproximou e disse, eis-me aqui, ele estava num lugar onde recebe estas instruções, não te aproximes mais, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás a pisar é terra santa. Mas ele estava lá e estava com as sandálias. Deus deixou chegar até perto dele, mas depois disse-lhe que ele não podia permanecer da mesma forma. E é assim, Deus fala connosco e chama-nos a atenção acerca disto, e se nós escutarmos, se nós valorizarmos o que ele diz, o que acontece é que algumas coisas depois vão precisar de ajustes, mas não há problema. É só tirar as sandálias. É só fazer os ajustes daquilo que Deus nos chama a fazer e corresponder. E não são ajustes demasiado difíceis. Então, a seguir ele revela-se e diz-lhe, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aí Moisés, porque já tinha algumas ideias acerca desse Deus, ele reage com medo e foge com o olhar, porque alguns ele tinha ouvido que não dava para conviver tão de perto com o Deus de Israel. E mais tarde nós até vemos ele a dizer que Deus era um fogo consumidor, e até vemos que ele descobriu que a sarça era ele, porque ele foi-se queimando, foi-se gastando e também não se consumiu até chegar aos 120 anos, a idade em que Deus o levou. E é para isto que Deus nos chama, para nós sermos esta sarça que chama a atenção de outros. Por isso vamos ver quais são as palavras que nós pomos na nossa boca. Vamos ver quais são os pensamentos que nós toleramos na nossa mente. Que é para que a voz que saia da nossa boca seja inspiradora e as pessoas tenham a oportunidade também de conhecer este Deus que se quer revelar a elas. Por isso, Deus os abençoe muito e até uma próxima.